Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos comentando nesse primeiro trimestre do ano de 2021 a respeito da doutrina pentecostal, a atualidade da doutrina, a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. É uma revista apologética, é uma que defende a fé pentecostal, a nossa doutrina pentecostal, e não somos cessacionistas, mas nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Queremos já pedir a você para que registre aí o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe e vamos divulgar a palavra de Deus em todo tempo, a tempo e fora de tempo. Hoje estaremos comentando a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Comprometidos com a palavra de Deus. O texto áureo está em Lucas capítulo 11 e o versículo 28, que diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A verdade prática traz a autoridade divina da Bíblia, deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Assim cremos na palavra de Deus como insubstituível. A palavra de Deus, ela é superior. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus é verdadeira. Amados, o tópico da nossa lição está em 3 tópicos assim dividido: a autoridade da Bíblia, o zelo pela doutrina e cuidado quanto aos modismos. O foco da nossa lição, logo aqui eu gostaria de deixar registrado esse texto na abertura da lição, nos primeiros versos aqui da nossa introdução, diz o seguinte: nós somos apegados à palavra, buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. A atualidade dos dons espirituais. Cremos piamente na palavra e cremos na ajuda, no auxílio do Espírito Santo para que revele a nós os mistérios contidos na palavra de Deus. E o Espírito Santo é que nos orienta. A autoridade da Bíblia. Quando falamos em autoridade da Bíblia, esse ponto está um dos solas da Reforma. Que a Reforma, ela possui 5 solas: sola Escritura, somente a Escritura, sola Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente pela fé; solus Christus, somente em Cristo Jesus; e soli Deo gloria, a Deus somente glória. A glória somente é dada a Deus. Então são essa base, os 5 solas que definiram pontos doutrinários da Reforma Protestante no século XVI. E a nossa lição de hoje está firmada neste sola Escritura, somente a palavra de Deus. Assim nós vemos que toda a nossa doutrina está embasada na palavra de Deus. Há muitos segmentos religiosos que têm outros fundamentos, têm outras bases para a sua doutrina. A Igreja Romana, por exemplo, ela está firmada na Bíblia Sagrada e também nas tradições. Bíblia e tradições. Já a Testemunha de Jeová, eles têm a tradução do Novo Mundo, que é a sua versão própria da Bíblia, uma versão própria e exclusiva deles.
né, que é a tradução do Novo Mundo, e a revista Sentinela, onde nessa revista Sentinela dos TJs é onde é expressado ali a respeito do corpo governante, que são os líderes doutrinadores, né, por assim dizer, apologetas da fé dos TJs, das Testemunhas de Jeová. Temos ainda os Mormons, que além da Bíblia, ele tem ainda o Livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Também nós temos os Adventistas, que creem na Bíblia Sagrada, porém eles também adotam os escritos de Ellen White, eles que têm assim também uma autoridade equiparada à palavra de Deus. Tanto é que tem nela como que há aquela expressão do Apocalipse, o espírito de profecia, que Ellen White seria então o espírito de profecia. Porém, a Assembleia de Deus, ela não se firma em bases, em livros, em tradições. Não, a nossa base doutrinária é única, é exclusiva na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia está firmado a nossa fé, está firmado a nossa crença, todo o bojo doutrinário da Assembleia de Deus está contido, firmado na palavra de Deus. Também a nossa declaração de fé não é, por exemplo, algo diferenciado que partiu do conhecimento particular e intelectual humano. Não. A nossa declaração de fé está firmada na palavra de Deus. Não resta todas as afirmações doutrinárias da crença, da nossa doutrina pentecostal, vivida, pregada, ensinada na Assembleia de Deus, está ali na nossa declaração de fé. E tudo quanto está na declaração de fé tem o respaldo, tem o amparo na Bíblia Sagrada. Nada é fora da Bíblia Sagrada. Se porventura haver algum detalhe, algum ponto, sobressai, prevalece a Bíblia Sagrada. Assim é que pregamos o Evangelho de Cristo e tornamos ele conhecido. Outro ponto que deve ser abordado aqui é a respeito da doutrina. A Assembleia de Deus, ela não é levada por esses movimentos como os neopentecostais, chamados neopentecostais, os ventos doutrinários que surgem de quando em quando, aquelas doutrinas que não servem para nada, são inúteis, não acrescentam nada, não edificam nada, como aqueles ventos doutrinários que vieram de uma forma muito forte aqui no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Aquela doutrina do caicai, a unção do riso, a unção do leão, dente de ouro, tantas outras coisas que vieram, como isso aí são ventos doutrinários, e esses ventos de doutrina, eles vêm e passam, porém a doutrina bíblica, ela permanece firme, inabalável, imutável, a palavra de Deus. A questão doutrinária, como já comentamos em lições anteriores, nós falamos a respeito da doutrina e da doutrina pétrea. A doutrina pétrea é aquele chamado também de princípio doutrinário, princípio de doutrina. Agora, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de conhecimento, que define, que estrutura uma escola filosófica, uma escola teológica. Então, isto é doutrina, e ela vem a palavra doutrina, ela vem do latim, doctrine, e esta palavra, ela vem expressando o que é doutrina. Assim, amados, nós não cremos, como muitos até acusa de sermos deístas.
Já teve alguns pregadores aí dizendo que, pregando aquela expressão, quando o Senhor Jesus ele contrasta com os fariseus, que diz a Escritura, vós sois deuses, e a Escritura não pode ser revogada, não pode ser contraditada, e os fariseus se calaram, quando o Senhor se apresenta sendo ele igual ao Pai. Mas ali teve um pregador pentecostal de grande renome aqui, que disse que se nós somos filhos, se Deus é Pai e nós somos filhos de Deus, então nós somos, e deixou a interrogação, reticências, para que aqueles de mais incautos assim adotassem. Então, se nós somos filhos de Deus, logo nós somos deuses. Não, a Assembleia de Deus não tem esse ensinamento. Tal ensinamento, ele é herético, A nossa base está firmada na palavra de Deus. Doutrina quer dizer também ensino, instrução. E esta doutrina que pregamos, a autenticidade, a autoridade da palavra de Deus. Assim, as doutrinas pétreas, aquilo que falamos, doutrinas pétreas, é aquela que não muda nem na dispensação e nem relativo ao povo, né? Ou seja, nem no tempo e nem no espaço. Ela permanece desde o Éden até os dias de hoje e continuará até ao trono branco. Continuará esses princípios de doutrina. Agora, princípio de doutrina ou doutrinas pétreas. A doutrina em si, ela tem uma mudança no tocante à dispensação. O que foi doutrina na antiga aliança não é doutrina hoje na nova aliança. O que não muda é o princípio, é a doutrina pétrea, a doutrina fundamental. Não muda. Agora, hoje no Novo Testamento, nós somos uma geração privilegiada, porque nós temos em mãos a palavra, nós temos em mão a história. Hoje é mais fácil sabermos de histórias de 4.000 anos antes de Cristo, ter um conhecimento muito mais abrangente do que tinham no primeiro século, por exemplo, a respeito de 4.000 anos antes de Cristo. O conhecimento hoje avolumou, espalhou-se e deu subsídio para que nós tenhamos a palavra de Deus. Lá no primeiro século, a igreja não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham parte das escrituras do Antigo Testamento e ainda as cartas que pelos apóstolos iam sendo escritas. E estas palavras já tinham autoridade de inspiração divina, como o apóstolo Paulo refere aos escritos o apóstolo Pedro, ele referindo aos escritos do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele apresenta as suas cartas, as suas escritas, como que de Deus tivesse recebido, e de fato recebeu, e já apresentava como palavra de Deus. Assim, a nossa doutrina está firmada está formada, a base doutrinária nossa está contida, está dentro, está alicerçada na palavra de Deus, sola Escritura. A palavra de Deus, como diz em 2 Coríntios 3, Timóteo, em 2 de Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então essa divinamente inspirada, essa divina inspiração está dizendo da origem, de onde brotou o escrito bíblico. Isso quem escreve é o apóstolo Paulo, direcionado ao seu discípulo Timóteo, falando da autenticidade, da veracidade, do poder da palavra, que ela é imutável. Assim nós podemos ver que a Bíblia, como palavra, ela cria, lá no princípio, em Gênesis, nós vamos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 20 e 24, o Senhor criando todas as coisas pela sua palavra de Deus, os mundos foram criados.
Assim nós vemos lá em 1 João, no capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está mostrando aqui que o Senhor Jesus Cristo já estava desde o princípio e que Ele é o verbo divino, a palavra divina. E a palavra de Jesus, ela tem poder não só para curar, para criar, mas também de cura. Lá em Mateus 8:13, poder de cura. O Senhor, ele solta apenas uma palavra, e esta palavra, ela vai ao encontro do necessitado para curá-lo. A palavra de Deus, ela transforma. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala que não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e ele é poder para transformador, ele tem transformação. A palavra de Deus transforma, ela entra no interior do homem e faz mudança no interior, e brota no exterior o que aconteceu dentro pela palavra, porque quando a palavra, ela chega ao conhecimento do homem pelo ouvido, ou pela leitura, quando ele lê. Por isso que lá em Apocalipse está bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve, e bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia. Então aqui há 3 bênçãos, ali no Apocalipse: bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve, e bem-aventurado os que guardam, porque nem todos que leem, nem todos que ouvem, guardam a palavra de Deus. Então precisamos, ou lendo ou ouvindo, mas em todas as circunstâncias guardando a palavra de Deus, porque no guardar a palavra é que vai acontecer o que o Senhor Jesus disse à mulher de Samaria, ali junto ao poço de Jacó, que ele disse a ela: aquele que beber da água que eu lhe der. E que água é essa? A água viva. E o Senhor Jesus disse lá em João, que aqueles que guardarem as minhas palavras, rios de água viva fluirão do seu interior. E o Senhor dizendo à mulher ali de samaritana: se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Uma fonte, porque uma fonte ela começa com uma mina, e a mina, a palavra de Deus, ela começa a brotar e a fluir. Então é um rio, é uma fonte, forma uma fonte, da fonte um rio que salta, que jorra para a vida eterna. Assim a palavra de Deus é viva, e ela também, ela é penetrante, ela vai até o íntimo do homem, ela desce no mais profundo do interior do homem para fazer mudança. Hebreus 4:12, porque diz que a palavra do Senhor ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela alcança o ser humano por inteiro. A palavra de Deus, ela revela o oculto, ela revela o que está escondido. A palavra de Deus, ela é poderosa para revelar, para brotar, para trazer para fora o que está oculto dentro. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é espírito e ela é vida. Lá em João 6 e o versículo 63 do Evangelho de João, diz que a palavra de Deus, ela é espírito e também vida. Glórias a Deus. Ela é eterna, ela é fiel. O Senhor diz que pode passar os céus e a terra, o homem passa, a palavra não. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra não. As promessas de Deus na nossa vida, elas serão cumpridas, porque a palavra de Deus é poderosa. Assim, quando nós nos baseamos na palavra de Deus, nós encontramos aqui respaldo
para uma vida cotidiana, para uma vida de serviço ao Senhor. Porque quem vela pela palavra, ele não é levado por ventos de doutrina. O vento sopra, mas a pessoa permanece firme, porque ela está firmada na palavra de Deus. Os ventos de doutrina vêm, os movimentos, os modismos vêm, mas a pessoa permanece firme, porque ela está alicerçada na palavra. Assim nós chegamos para fazer aqui a conclusão desta lição. Fala que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem é saber usar a palavra, é entender a palavra, é viver a palavra, é saber conduzir-se de acordo com a palavra, não apenas decorador da palavra, mas viver a palavra. Manejar bem é o mesmo, no seu significado original, é o mesmo que cortar reto. Cortar reto, saber cortar, porque a palavra de Deus, aqueles que não manejam bem esta palavra, usam esta palavra para criarem as heresias, para distorcerem o Evangelho, para torcerem o Evangelho, para torcerem a verdade, para desvirtuarem o que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Desta forma, o obreiro o professor, o aluno, o amante da palavra de Deus, deve dominar a palavra, orando, buscando a interpretação, a orientação do Espírito Santo, para suprir, para trazer para si a seiva da vida que está contida na palavra de Deus. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nada pode ter autoridade sobre a nossa vida senão a palavra. É com base na palavra é que nós ouvimos, nós cremos, recebemos a fé e por esta palavra nós caminhamos até que Cristo volte. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde em Cristo Jesus.